que eu tô Hola, Oi, Jorge, Joelma. tudo bem? tudo bem. Joelma está Deixa fazendo eu. doutorado na URGS, né? Com a professora Carla Dalmas, uma das professoras Uh, mais importantes do... Puedes hablar en castellano. sim. Certo, certo. Confusão, confusão. Mas tá legal, tá legal. Está muy interesante todo el seminario. Mi cabeza desgraciadamente es para hacer modelos, entonces en esta parte de hoy día está todo muy complejo para mí para hacer un modelo computacional de las circuiterías porque hay muchas variables. El miércoles ya me va a tocar con mis estudiantes ver la parte del modelado sobre el apego y las circuiterías, cómo afecta el LBN, por ejemplo, en el desarrollo neuronal. Vamos a discutir esto el miércoles. Miércoles es el siguiente día. Ah, pero hoy día está interesante porque es todo toda la visión del comportamiento y felizmente Joelma me escribió hace poco queriendo participar, le pedí que por favor presente su trabajo de maestría y bueno, ella aceptó, entonces estamos contentos de recibir y de que esté comentando los trabajos en cada sesión, pues está emocionante escuchar todas estas discusiones. Entonces, Joelma está haciendo el doctorado en Brasil. En qué año ya estás, Joelma? Estou no quinto, no quinto Ah, ano, ah, año. Quero terminar por março. ujú. Estou. Entonces, ya cualificaste entonces. Sim, sim, sim. Em julho. Julho. Joelma acabó la maestría también en la misma universidad que nosotros, pero ella en el E departamento neurociências. Uhum. de bioquímica y eh, vas a presentar este es tu trabajo de maestría, ¿no es cierto? El doctorado no se puede Sim. presentar todavía. Ok, Isso. Joelma, pues, Trabalho. por favor. Graças, Enver. Buenas No. tardes, no sé si buenas noches para ustedes. Hablo un poquito de español, pero no mucho, só un poquito. Estoy un poco enferrujada. Gostaria de ter tido mais tempo para poder falar todo em espanhol, pero ainda não estou tão prática, não sei. Então, irei falar em português. Eu fico muito feliz pelo convite do Enver. Eu mandei, que nem ele falou, eu mandei porque eu vi esse seminário na Falan, no site da Falan. E eu falei, nossa, que legal. Aí eu vi, nosso amigo, o Enver, né, que eu conheci ele com o Angel. O Enver fez doutorado aqui na Neuro e eu já conhecia ele. Já tinha ouvido falar da Grace também, mas não tinha conhecido ela pessoalmente. E agora estou aqui vendo que a gente trabalha muito com coisas muito parecidas, né? Tudo em comum, assim. Estou bem feliz pelo convite do Enver de falar do meu trabalho. Então, eu vou apresentar para vocês sobre os efeitos da separação materna na fase neonatal, sobre a frustração nos ratinhos. Esse trabalho já está publicado agora. Tem até uma parte que eu não coloquei aqui, mas eu posso comentar, que aqui a gente vai falar dos efeitos nos adultos, né? Mas eu também fiz com os adolescentes, aí no final eu comento o que aconteceu. Deixo também que nem a Grace fez o link para o trabalho. Então, como as meninas já comentaram ao longo da tarde, esse período neonatal é um período muito sensível, né, para o desenvolvimento. E ele apresenta essa janela onde o ambiente ele interage, então, com os genes e vai modificar o desenvolvimento desse organismo, seja um ratinho, seja um humano, seja um macaquinho, enfim. Então, é uma janela bem sensível e bem importante de ser estudada, né? E aí, falando sobre esse vínculo, sobre a importância desse vínculo mãe-filhote, então a gente sabe que essa interação nos mamíferos
jovens, enfim, da mãe e do filhote, ela é muito importante para o desenvolvimento do comportamento emocional normal dos jovens, né? Tanto através da amamentação, né, da alimentação, dessa parte nutricional mesmo, quanto regulação da temperatura e também esse suporte emocional, né? Como a Grace trouxe lá no começo também, com aquele exemplo dos macaquinhos que precisavam, que preferiam a mãe de pelúcia. Então, esse vínculo é muito importante da mãe e do filhote, tanto nutricionalmente quanto emocionalmente. E quando esse vínculo ele é quebrado de alguma forma ou interrompido, como no caso da separação materna, que a Cristel acabou de comentar, que eu vou falar um pouco também, ocorrem alterações fisiológicas e comportamentais que vão ser duradouras, então, né, nesses filhotinhos. Então, quando eles estiver lá na fase adulta, na adolescência, na fase adulta, ou até na velhice, vão aparecer efeitos desse estresse precoce, né, desse estresse que aconteceu lá no início da vida, como já foi mostrado em outros artigos, né? E aqui tem esse artigo que eu estava até pensando em falar sobre ele, que a Grace talvez conheça, que é da Nath, que é do grupo da Prof. Carla. Não sei se até talvez a Grace até esteja aí, não. Não, Tá. conheço a Nath. Conheço também o trabalho. A Nath foi, inclusive, minha orientadora do mestrado. Ah, Que, na verdade, ela que foi ótimo. minha orientadora, digamos assim, né? Que a Prof. Carla Ah, estava no Canadá. aham. Eu sempre falo que eu tive duas orientadoras mesmo, né? Não tive uma co-orientadora, porque a Nath foi muito Não, a importante Nath é ali. ótima. Sim. E esse trabalho é bem importante, mostrando, então, como a separação materna e o cuidado materno afeta os níveis de corticosterona aqui nos filhotinhos. E eu acho que também ela mostra diferenças entre os machos e as fêmeas, que é uma coisa que eu também vou ver aqui no meu trabalho. Então, a separação materna, ela interfere nessa influência do contato, né? E da regulação que a mãe exerce sobre os filhotes, e como a Grace falou também, porque às vezes eu sou muito. Acabo olhando só por um ângulo, mas eu achei legal que você falou que os filhotes também têm essa corregulação com a mãe, e isso, né? Não, é uma via de mão dupla, não é só a mãe que vai interferir nos filhotes, mas eles também interferem no comportamento da mãe. Então, a separação materna é essa intervenção que impacta o desenvolvimento do encéfalo também de maneira sexo específica, né, que já foi mostrado em outros artigos e é o que eu também vou mostrar aqui nos meus resultados. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui. Então, a gente já tem bastante estudos mostrando que o estresse precoce ele afeta de maneira a longo prazo tanto essa parte relacionada ao estresse, né, ao eixo HPA, quanto a mecanismos de plasticidade e mecanismos epigenéticos, que foi já até vocês mostraram também nos trabalhos de vocês. Então, a gente tem também que a separação materna afeta as emoções, a emocionalidade. Tanto aqui tem trabalhos, aí eu trouxe muito trabalhos lá do nosso grupo, né, do grupo da Prof. Carla, e trouxe alguns outros também, mas o meu foco na apresentação ali, quando eu apresentei a dissertação, era meio que mostrar a história ali do nosso grupo de pesquisa, e como já foi mostrado por nós, especificamente, mas também por outras pessoas, que a separação materna, então, afeta o comportamento alimentar, afeta ansiedade e depressão, né? Afeta esses desfechos, afeta a dificuldade da reconsolidação e extinção de memórias, né? Memórias, principalmente memórias de medo. Então, a Prof. Carla trabalhou bastante com essa parte de memórias aversivas e como a separação materna vai impactar nisso. E, olhando para tudo isso, a gente se perguntou, né? Já que separação materna afeta o comportamento emocional de maneira tão clara, será que ela afetaria também a frustração?
Então, essa era a nossa pergunta. Mas, então, a pergunta do trabalho é isso, né? Do mestrado foi essa. Se a separação materna ela pode afetar a vulnerabilidade à frustração, já que ela afeta a emocionalidade de várias formas. Mas, agora, o que seria essa frustração? Então, eu conto, essa aqui é a história que eu sempre conto do bolo. Então, para explicar, assim, porque a gente fala muito dessa palavra, eu estou frustrado, eu me sinto frustrado. Mas a definição, assim, de frustração é, por exemplo, se eu guardei um bolo na geladeira para, tipo, comprei um bolo na padaria e guardei na geladeira para eu comer mais tarde, quando eu chegar em casa. Eu fui trabalhar, deixei o bolo na geladeira. Mas eu moro, por exemplo, com meu irmão. Tá, beleza, eu morei com meu irmão. Aí eu cheguei em casa de noite, depois de um dia super cansativo de trabalho, e eu fui pegar um pedaço de bolo. Não tá mais lá o bolo, porque o meu irmão comeu o bolo. Então eu vou me sentir frustrado, né? Isso é frustração. A gente espera uma recompensa, a gente espera algo, e isso não acontece. Então, isso é a definição de frustração, quando a gente tem uma expectativa e essa expectativa não é atendida. Eu trouxe aqui o exemplo do paper, por exemplo, a gente, né, submete um artigo e espera muito que vai ser aceito, né, e ele é rejeitado. E a gente tem aquela expectativa, nossa, mas está muito bom, eu trabalhei muito, eu revisei tudo, né, enfim, me dediquei. E aí, quando a gente espera, sei lá quantos meses, às vezes, né, e aí o artigo é rejeitado. Então, esse sentimento que a gente tem, poxa, eu esperava que ia dar certo, tá tão bom, eu já, tipo, já aprendi tanto, e ainda assim, não, né? Não foi aceito. Então, esse é o sentimento de frustração, quando as expectativas não são atendidas. Então, esse conceito é bem importante para minha pergunta, né? Tipo, se a separação materna vai influenciar a frustração. E aí, uma coisa interessante, porque a frustração, antes, né, de começar a estudar, eu não conhecia teoria por trás disso. Mas a gente tem, tipo, estudos bem antigos, que nem aqui a gente tem o Ansel, que foi ele que cunhou essa teoria, então é de 62 aqui. Então, há muitos anos tem pesquisas sobre isso. E aqui ele define a frustração como um estado emocional. Deixa eu pegar a canetinha. Ele define a frustração como um estado emocional negativo causado pela omissão ou diminuição da quantidade ou qualidade da recompensa. Então, se eu chegasse lá e esperava que ia ter o bolo inteiro e talvez tinha um pedacinho só, também já seria uma frustração. Então, não precisa ser uma omissão completa, né? Então, tem experimentos com omissão completa dessa recompensa, e tem experimentos com redução parcial da recompensa, mas tudo isso vai gerar esse estado negativo de esperar uma coisa e não encontrar. E aí a gente pode levar isso um pouco, talvez, falando em humanos, né? Que isso pode acontecer em vários momentos, né? Não só esse momento do bolo ou do artigo. Então, perda de um dos cônjuges, perda do emprego, divórcio, são eventos assim que a gente pode correlacionar ali com a frustração. E isso tem estudos que mostram, então essa apresentação eu não consegui, não deu tempo de atualizar, mas tem outros estudos mais recentes também que correlacionam com uma vulnerabilidade. Então, quando você está nesse estado, a outros estressores, né? Estressores subsequentes. Então, aqui nessa época eu tinha esse exemplo do comportamento aditivo, mas pode ser também o comportamento do tipo depressivo ou tipo ansioso, que nem a Grace falou no começo, né? A gente sempre tenta relacionar com a patologia para ficar mais ali viável, assim, enfim, acaba que é o que a gente acaba fazendo, mas, claro, é importante para para vulnerabilidade a outros estressores, sim, mas a própria frustração já é um estado bem por si só, né, que pode ser estudado, né? Não precisaria ser só pela vulnerabilidade a outros estados negativos.
E aí, essa parte comportamental, a gente correlacionou com alguns marcadores bioquímicos, né, que tivessem relacionado com estresse precoce e emocionalidade. Então, eu medi por meio do Western blotting proteínas relacionadas à neuroplasticidade e marcadores, só o marcador foi o CRF, eu acho. Depois a gente vai ver relacionado ao estresse. Tá aqui. Então, foi o NMD, as subunidades do receptor NMDA, SNAP25, sinaptofisina, PSD95, aqui relacionado com plasticidade sináptica, memória e estresse. Foram esses os marcadores que eu vi. Ela é. E aí, como eu fiz tudo isso? Então, meu trabalho foi aprovado, né, pelo Comitê de Ética, a separação materna por 10 dias, eu acho que eu vou mostrar certinho. Desmame no PND 21, que é o mesmo que vocês fazem aí, né, pelo que eu vi. Aí, para fazer essa tarefa de redução inesperada de recompensa, que vai levar à frustração, eu vou explicar melhor mais para frente. E depois mas é uma tarefa bem longa, de 13 dias, eutanásia e o blotting depois. Aí, a separação materna, a gente coloca os ratinhos aqui, separados da mãe, a gente deixa as caixas com água, porque tá sem água, mas a gente deixa elas com água junto, né? Para eles escutarem, para elas e eles escutarem as vocalizações. Então, a gente não deixa em sala separada, a gente deixa na mesma sala. 32 graus Celsius, 3 horas por dia, 10 dias do dia 1 ao 10. E o grupo controle fica no biotério sem nenhum, que a gente chama de intacto, porque a gente, na verdade, nem os bioteristas mexem nos ratos até o desmame, é a gente que limpa. E a gente não encosta, tenta, né, o máximo deixar o ninho intacto e não encostar neles, para eles serem realmente bem intactos. A gente usou ratos Wista, intactos separados, aí trabalhamos com machos e fêmeas. Aqui vocês podem ver que a gente tem bastante fêmeas, porque eu medi a fase do ciclo estral para ver se tinha diferença, mas não tinha. Mas então tem bastante fêmeas a mais. E aí a tarefa que a gente fazia, da frustração, né? Então lembrando que assim, você espera e não recebe. E aí a nossa uma recompensa. Então a nossa recompensa era esses cereaizinhos doces, Fruit Loops. Então a gente deixava os ratos em uma restrição alimentar de 20%. E antes de começar a tarefa, a gente dava os Fruit Loops na caixa para eles poderem acostumar com o sabor doce, né? Que aquilo era bom e tal. Aí a tarefa é assim. O objetivo é que os ratinhos andassem nesse corredor, então corressem, e eles chegassem aqui no alvo, onde tinha a recompensa. Tá? E deixa eu ver. Cada tentativa durava 1 minuto, e eram 6 tentativas por dia. Então, assim, e a gente fazia normalmente 30 ratos por vez. Então, era tipo umas 3, 4 horas de experimento, durante 13 dias, né? Então, aí a gente, depois, deixa eu ver. Então, aqui está o dia 1, 2, a gente fazia 10 dias assim, 13 dias consecutivos. E como que a gente media qual que era a nossa medida? Era a latência para chegar. Então, quanto mais treinados eles estavam, mais rápido eles corriam, né? Então, no primeiro dia ele corria, demorava, sei lá, 20 segundos para chegar no alvo. No dia 10, ele demorava, tipo, 2 segundos para chegar, porque ele já sabia que tinha uma recompensa aqui, né? Então, a nossa medida era a latência. E o que Deixa eu ver. Tá. E a gente tinha qualquer dúvida, Grace, ou quem quiser perguntar alguma coisa, porque é uma tarefa bem diferente, né? É só um corredor aí, é só É um corredor. um corredor Isso, ele só. tinha. Isso, é um corredor com E no alvo as aí tem paredes. alguma portinha?
Não, é só o corredor mesmo, e no alvo é só um potinho com os Fruit Uhum, Loops. E certo. aí a gente tinha 10 quartos de Fruit Loops, que era a grande recompensa, porque ele precisava receber um monte, para depois eu Uhum, diminuir isso, né? Lembra que a expectativa tem que ser, ah, ela tem que ser violada, então ele espera um monte. Então tem o grupo grande recompensa, uhum, aqui, ó, vou mostrar assim. O grupo grande recompensa recebia 10 pellets. E o grupo pequena recompensa, que é o controle, recebia sempre um, né? uhum. Sempre um pellet. E o que que acontece? Isso durante os 10 dias, para eles aprenderem que tinha uma grande recompensa. E o que que acontecia nos dias 11, 12 e 13? O grupo pequena recompensa continuava recebendo a mesma coisa. E o grupo grande recompensa, em vez de receber 10, ele recebia só um. Isso que é a frustração. Ele esperava que tinha um montão e ele só recebia um. Então, Então, para a gente nos 10 dias, eles receberam 10 pellets. 10 pellets por vez, tipo, durante 6 vezes. Ok. Então, aí eles podiam comer à vontade, a gente repunha. Então, a Uhum, gente anotava também a quantidade que eles comiam. Então, no começo eles comiam pouco, mas no final eles comiam bastante, assim, certo. os 10, bastante. Então, ele já estava, porque aí a gente tinha que ver, eu acho que eu não sei se eu vou falar sobre isso, mas a gente tinha um critério de exclusão também. Porque se eles não comiam bastante, ou, na verdade, não se eles não comiam bastante, se eles não comiam, tipo, pelo menos 4 vezes dessas 6 vezes. Porque a gente tinha que ter certeza que eles aprenderam, porque se eles não aprenderam, eles não vão se frustrar, né? Então, como que a gente via que eles se frustravam? Eles estavam correndo super rápido. E aí, o que que acontece quando ele se frustra? Ele evita chegar naquele lugar de novo. E aí, eles iam mais devagar quando eles se frustram. Então, se eles estavam correndo em 2 segundos, depois que ele percebia que ele estava ganhando pouco, ele corria, tipo, 10 segundos. Ele já, tipo, não estava mais com pressa. Então, essa é a tarefa, né? Então, claro, foi baseado em outros protocolos, que nem tá aqui embaixo. As outras pessoas que fizeram, né, os testes e tal. Então, essa é a tarefa. E aí a gente vai ver, será que os separados se frustram mais ou menos? Primeiro, a grande coisa era, será que esse teste vai funcionar? Será que eles vão se frustrar? E sim, isso foi uma coisa muito legal, porque assim, o que aconteceu, porque eu fiz assim várias levas, né? Porque eram muitos ratos. E foi muito constante. Em todas as levas, o protocolo funcionou, desde o início. Então, porque eu imagino também, porque são 10 dias de treino, né? Então, claro, por mais que alguns ratos não aprendam, a maioria aprendia. Então, eu fiquei pensando, a gente às vezes faz um reconhecimento de objetos ou um outro teste mais curto e nem sempre a gente acha um resultado quando a gente repete com outra leva, né? E esse protocolo, não, eu fiz assim, ó, eu acho que eu fiz mais de 8 vezes. E sempre dava, assim, sempre dava certo o protocolo. Então, isso de treinar eles bastante é bem. Hoje eu vejo assim, quando você vê um protocolo maior, é muito cansativo para quem faz, mas ao mesmo tempo fica bem consistente o resultado. E aí a gente analisou o hipocampo dorsal, porque ele tinha um papel crucial nessa parte tanto da memória, como nessa parte de regulação, né? O hipocampo em si do eixo HPA, que é afetado ali pela separação materna, e a gente fez da amígdala também. A gente mediu essas proteínas na amígdala, né, que está super, tanto implicada nessa parte da frustração, muitos autores já tinham estudado a amígdala como um sítio, assim, de alterações, quanto autores também tinham estudado a amígdala em relação ao estresse no início da vida, né. Então, aí a gente escolheu essas duas estruturas para fazer as medidas. E a gente fez por blot, 7 animais por grupo. E aí, o que que aconteceu? Então, aqui o gráfico começa no dia 10, né? Porque nessa época, eu não tinha analisado todos os outros dias.
da curva de aprendizado. Então, porque se a gente tivesse analisado desde o início, a gente ia ver, sei lá, que começa lá no 30 segundos, né? Então, aqui é segundos pelo tempo. Então, o que acontece? Aí a gente aqui tem os grupos. Então, por mais que a gente pode olhar, o que aconteceu? A frustração acontece aqui no dia 11, tá? Que é quando, assim, aqui eles estão indo... Deixa eu pensar como é que eu apresento isso. Tá. As linhas tracejadas. Vamos olhar as linhas tracejadas. Então, as linhas tracejadas são pequena recompensa, que a recompensa nunca muda. Então, eles correm sempre mais ou menos o mesmo jeito, né? Não vai alterar muito, assim. Porque eles sempre ganham uma. E aí, eles vão rapidinho, ali, 3 segundos, vão, comem e ficam felizes, e era isso. Nas 6 tentativas. Aí a gente dividiu aqui 3 tentativas e 3, né? As 3 primeiras e as 3 últimas. Aí, aqui é onde acontece a frustração. Bem aqui, ó, no 61. Então, o que acontece? Vamos olhar essa linha aqui do azul escuro, que são os machos separados. Então, o que a gente pode perceber? Todas as linhas que não são tracejadas são os grandes recompensa, né? Então, olha só como eles estavam andando mais rápido e eles aumentaram a latência. Então, eles foram mais devagar, depois que eles perceberam a mudança de recompensa. Então, aqui no começo, por que eles não estão indo mais devagar? Porque eles nem perceberam ainda. Então, eles demoram uns 3 trials para perceber que, olha, tinha 10, agora só tem 1. Que absurdo, entendeu? Então, aqui, eles aumentam a latência. E o que a gente percebe? Que funcionou, né? Que todos aumentaram, por mais que os machos separados, eles tiveram uma maior... não, aqui não é nenhuma vulnerabilidade, uma maior resposta, né? Então, eles evitaram bastante de chegar lá no lugar que eles perderam a recompensa, né? Isso é uma das coisas, isso é um dos parâmetros descritos lá pelo Ansel, na teoria da frustração, que os animais, eles evitam, depois que eles percebem a perda de recompensa, aquele local do começo, né? Do começo da resposta à frustração. Mas o que a gente tem? O que seria o normal e o que aconteceu com os outros animais, tá? Tanto as fêmeas separadas, que são essas vermelhinhas, quanto as fêmeas intactas e os machos intactos. Eles se adaptam ao longo do tempo. Então, assim, eu não gostei de ganhar só um pellet, mas tudo bem, né? Só ganhei um pellet, então eu vou voltar a correr rápido, porque um pellet é melhor que 0, né? Então, mais ou menos isso. Então, no geral, depois da frustração, tem a adaptação. Só que o que aconteceu com os machos? Deixa eu ver. O que aconteceu com os machos separados? Eles não se adaptaram igual aos outros animais. Eles continuam indo mais lento, eles vão mais lento, mais rápido, eles não têm uma resposta linear. Então, foi o que a gente correlacionou com uma maior vulnerabilidade à frustração. Essa dificuldade, e uma dificuldade também de adaptação. Então, foi o que a gente viu mais acentuado nos machos separados do que nos outros animais, que a gente vê que eles conseguiram se adaptar de uma forma mais linear. E Tanto as Joelma, fêmeas. Uhum. a linha azul ali, ela continua Uhum. depois daquela seta verde, ela decai, Uhum. né? O tempo decai. Isso. É isso. É como se eles nem lembrassem. Só que aí, quando eles percebem, eles voltam a andar devagar de novo. E você Tu pode ver que espera, então, que eles não lembrem, que tenham prejuízo na memória de que Uhum. lá não tem mais a grande recompensa. Isso, porque no outro dia a gente ainda não espera. Não é que a gente não espera que ele lembre, mas no caso dos. Você pode ver que todos decaíram, né? No outro dia. Isso. Mas na verdade, nos outros você vê que vai decaindo, Uhum. no geral. E esses aqui não, eles sobem um monte, né? Os Uhum. azuis. É isso que a gente considera que ele não se adaptou, porque
os outros animais, eles lembram que eles já se adaptaram. Então, assim, só tem um, tudo bem. Uhum. Só tem um, só tem um, só tem um. E eles não, só tem um. Mas por quê? Parece que eles não... É como se eles não tivessem realmente... não é que eles não lembram, eles têm dificuldade de reconsolidar essa memória, de atualizar ela. Uhum. Pode Eles ser lembram, ok. eles lembram, mas aí depois é como se eles não se conformassem com isso, digamos assim. Eles não se adaptassem. Então, tipo, Uhum. eles mudam o comportamento. Tá, Foi então mais ou não menos. só tem, todos têm um, A frustração. a Uhum. frustração, todos têm. Todos têm, todos têm. Uhum. Então, eles que não se adaptam rapidamente a mostrar Uhum. um perfil de De adaptação. vulnerabilidade. Isso, isso. Uhum. Porque a frustração todos têm, todos os grupos têm. Só que os Uhum. outros você pode ver que eles voltam a andar rápido, eles voltam a correr, digamos assim, mais rápido para recompensa. Uhum. E esses azuis, esses aqui não. Eles, uh, eles não se adaptam. Uhum. Por isso eles variam mais na resposta. Certo. Essa foi a nossa, né, interpretação, digamos assim, dos dados, né? Que ela Aham. se essa interpretação também foi por, deixa eu ver se já é o próximo. Não. Também foi pelos achados bioquímicos. Então, que se correlacionaram com isso. Por isso que eu falei da reconsolidação, porque, mas eu já vou falar mais sobre isso. Aí aqui a gente tem um aumento nas entradas, né, ali no que a gente considera o alvo, que é o finalzinho do corredor, porque eles, nos dias aqui, depois do 11, 12 e 13, porque é quando a recompensa muda, então ele tende a procurar mais, né? Procurar mais por ela. Por que só tem um KD? Onde foi parar? Então ele entra mais e sai do alvo, porque ele fica com ele busca tanto os intactos quanto os separados, né? A gente vê aqui, ó, que eles estavam procurando menos e depois nos 3 dias que diminuiu, eles entram mais. Aqui a gente mostra que o consumo antes no dia 10 é igual para todos os grupos, não tem diferença significativa. Então, que quando tem aquela diferença lá depois, na latência, na corrida ali dos ratinhos, isso não tem a ver com o tanto que eles consumiam antes, porque não tinha diferença. A distância percorrida, eu acho que as fêmeas têm maior atividade locomotora aqui, porque e isso é normal, né? Pelo que a gente achou em outros artigos, e não teve diferença entre intactos e separados na distância percorrida. Então, não foi isso que influenciou ali o teste, foi realmente a tarefa em si, né, de redução inesperada da recompensa. E aqui a gente tem a parte do imunoconteúdo do hipocampo dorsal, que a gente teve uma diferença. Foi só nessa parte que a gente teve diferença. Justamente igual lá, que só os machos foram mais vulneráveis. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem no hipocampo dorsal dos machos, a gente teve uma diminuição do GLUN2A nos machos separados e um aumento do GLUN2B. Então, a gente correlacionou isso com o comportamento dele e a dificuldade de atualizar essa memória aversiva, né? Aí nas fêmeas a gente não encontrou diferenças e as outras proteínas de plasticidade a gente não encontrou diferença nem nos machos, nem nas fêmeas. O CRH, essa parte de estresse também, a gente não achou diferenças significativas. Então, a gente focou ali. E isso no hipocampo dorsal, né? E na amígdala, a gente também não encontrou diferença. E tem
e nenhuma proteína de plasticidade ou relacionada com o estresse. Aí depois eu vou discutir um pouco melhor por que a gente acredita que não encontrou nada ali na amígdala. Mas aqui realmente a gente não fizemos o blotting de todas e não encontramos diferença. Então, o que a gente propõe, o que a gente interpreta desses resultados, é que a separação materna aumentou a vulnerabilidade à frustração nos machos separados. E isso foi acompanhado nesses animais de uma diminuição da subunidade GLN2A, do receptor NMDA e do aumento da GLN2B. E também, a gente propõe, como a gente tinha comentado na sua apresentação, não sei se foi na apresentação de uma das meninas, ou se foi na sua, sobre essa resiliência das fêmeas à frustração. Porque elas passaram pelas mesmas coisas dos machos e elas não mostraram essa vulnerabilidade que os machos mostraram, né? E aí eu queria aqui comentar o resultado já dos adolescentes, que aí os adolescentes não teve, eles tiveram, né, que nem o protocolo funcionou, mas eles não apresentaram diferença, eles se frustravam e se adaptavam, né? Então, os adolescentes, a gente não achou vulnerabilidade à frustração em machos ou fêmeas, enfim, só nos machos adultos separados. E aí, né, discutindo o que eu já tinha mostrado lá na introdução, é que a separação materna ela pode alterar esses estados de emocionalidade, e isso aconteceu também na frustração. E já também tem isso aqui, não sei se eu comento, mas também tem estudos que mostram que isso pode ter efeitos sexo específicos, como foi aqui o caso da frustração, e também, o que eu acabei não trazendo, mas também de não é tempo, idade específica, né? Então, nos adolescentes, a gente não teve diferença entre machos e fêmeas, como eles lidaram com a frustração, só nos adultos. Talvez se a gente tivesse feito com idosos, também seria diferente, né, nos ratinhos. Então, essa parte não só sexo específica, mas também tempo específica, né? Então, acho que é algo que eu defendo bastante é estudar períodos de desenvolvimento diferentes, assim, quando a gente está fazendo esses comportamentos, para ver quando aparece ali essa vulnerabilidade a algum comportamento ou outro, né? No caso aqui da frustração. Sobre essa parte da troca da subunidade GLN2A e GLN2B, então isso faz parte do processo de plasticidade envolvido na formação de memórias. E como ele teve um aumento da subunidade GLN2B e diminuição da subunidade GLN2A, a gente entende que teve um fortalecimento dessa sinapse do momento ali aversivo da frustração. Então, ele se fixou. Então, essa memória aversiva de quando ele se frustrou ali naquele momento. E isso levou a uma dificuldade, então, na adaptação dele. Já que essa memória aversiva desse momento da redução de recompensa, ela foi muito forte. Foi o que eu acabei de falar. E a gente também propõe essa parte da resiliência, né? A gente traz isso, que é bem interessante, que eu vi que vocês também estudam machos e fêmeas, e eu sempre acho legal trazer que nem todo mundo estuda os dois sexos, né? Então, é bem importante trazer que esse perfil de resiliência que as fêmeas têm frente a alguns comportamentos, apesar de ter passado pela separação materna. Então, foi o que a gente encontrou aqui, um perfil de resiliência delas, que não tiveram essa vulnerabilidade a se adaptar à tarefa de frustração como os machos. E aí a gente propondo assim que a gente não achou alterações na amígdala. Por quê? Porque a gente, quando foi fazer essa eutanásia dos animais, já tinha passado uns 3 ou 4 dias do evento aversivo. E a amígdala ela não é um sítio de alterações como o hipocampo,
que vão ser alterações duradouras, né? Então, a gente imagina que se a gente tivesse feito uma eutanásia, talvez no dia, a gente tivesse achado alguma coisa na amígdala, alguma alteração de plasticidade. Mas como a gente fez alguns dias depois, e ali é um local transitório de informação, a gente imagina que por isso a gente não achou nenhuma alteração, né? Porque a gente faz a frustração, passa mais 2 dias, mais um dia para eutanásia. Então, a gente imagina que foi por isso que a gente não achou. Então, a conclusão é, né, que o estresse precoce, ele aumentou, então, depois, aumentou a vulnerabilidade dos ratos machos à frustração, e teve um perfil de resiliência nas fêmeas, e isso aconteceu devido a essa mudança nas subunidades GLN2A e GLN2B, do que seria o normal, e o fortalecimento, então, dessa memória aversiva da frustração. E era isso. Muito obrigada. Eu queria ter falado em espanhol, para todo mundo poder entender mais. Muito Ainda não, no obrigada, meu nível. Joelma. Deixa eu te perguntar, Claro. por que que vocês consideraram Uhum. essa frustração Uhum. como memória aversiva? Sim, a gente correlacionou porque os trabalhos, isso foi realmente uma coisa que a gente considerou, mas os trabalhos, eles trazem a frustração como um evento aversivo. E até tinha um dos trabalhos que naquela época ainda, quando eu fiz a escrita da dissertação, que eles diziam que a frustração era uma tarefa muito boa de aversividade, porque ela era muito mais real do que, por exemplo, dar um choque, que é uma coisa que não é tão translacional, sabe? Uhum. Então, eles correlacionam bastante os autores, né, que trabalhavam com isso, com um evento aversivo, com uma coisa ruim que está acontecendo. E aí Uhum. a gente foi e viu a alteração nas unidades do receptor NMDA, que tinha relacionado com a memória, e no hipocampo dorsal. E aí foi Uhum. onde a gente hipotetizou que isso tinha a ver com a memória aversiva, por causa dos nossos achados bioquímicos. Foi aí que a gente levou a interpretação para a memória do evento frustrante. Entendi. Como tu interpretaria de os ratos se ajustam diferente para a Uhum. frustração comparado com os outros grupos? Que eles mostram um grande tempo, né? Sim, E depois decaem e depois ficam ainda mostrando isso. essa persistência de comportamento. Como pensarias que esse rato seja no ambiente etológico dele? Uhum, uhum. Como Como, que isso seria? como serviria esse comportamento para Sim, a que sobrevida nem você dele? estava falando que nem você estava falando na vida real do rato. Isso. Então, por exemplo, o rato, o que que eu penso assim, sabe? O rato foi lá e ele estava acostumado que tinha uma fonte de alimento em um lugar. Uhum, E aí, de repente, não tinha mais. E os ratos que passaram por esse estresse no início da vida, eles vão continuar indo lá, sabe? uhum, Procurar no mesmo lugar que ele já não tem mais, sabe? Aí, em vez dele só, tipo, que nem no caso aí, não é que não tem mais, ele tinha pouquinho, digamos assim. Em vez dele procurar outra fonte de alimento, ele vai ficar indo num lugar que tem pouquinho. Ele não vai se uhum. adaptar. Ele não vai perceber, olha, eu tenho que mudar. Eu pensaria Tu assim. achas? Eu interpreto. Sim, 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 faz sentido. Tu achas que o nível de satisfação dele seja diferente? De achar pouquinho ou achar muito, Isso, que com seja, ele se ajusta, ele ajusta melhor o os nível outros de eu acho que sim. satisfação que os outros. Porque os outros não vão quando não tem mais. Mas ele vai quando tem pouco também.
Então, ele vai a Uhum. procurar. Tem um é pior que nada, ele vai. Isso. Então, pode ser Pois é, né? Então interpretado pode ser como é que nem você falou, é legal, boa interpretação. que o Como uma, nível de satisfação. Aí, tu teria já um efeito motivacional, mas não da memória. Acho que saiu, Grace. Ui, Sí, acho que saiu. Mas está muito interessante, né? Está bien interesante la circuitería. Estoy pensando en la circuitería de- hay un modelo llamado aprendizaje reverso, o reversal learning, donde si tú puedes, por ejemplo, en el caso de Joel, ¿no? La rata va allá y come 10 y, y luego come uno. Si tuviera otra opción, o sea, si pudiera otra opción, de repente, donde siguen dando 10, entonces aprende a ir primero al lado de 10 y cuando le cambian el paradigma, que está ahí, donde recibe ya está en otro lado, entonces tiene que desaprender a ir a uno o reaprender de que en este lado ya no está la comida, sino está en el otro. claro, pero ahí Sí, no falta comida. Ahí está habiendo comida, pero tiene menos. Entonces, yo no le he preguntado, pero no sé si los animales cuando son expuestos a este test se privan de alimento. Si se sí privan dijo, de sí, que, alimento, ¿cómo? sí dijo que privaba, reducían la comida. Privan de alimento, entonces. Privación total, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 dijo. Entró y se fue otra vez. Oh, Está Joel bueno. May. Pero no tiene audio, no tiene audio. oi, me ouve? Sí, Sí, sí. Ah, me desculpa, eu não sei o que aconteceu. Caiu tudo aqui. Ah, mas voltando, é muito, realmente, Cris, eu não tinha pensado desse jeito. E é uma boa interpretação mesmo. pode ser. Daí tu priva da ração deles antes de fazer o teste? Eles vão com fome? Eu não considero que eles vão com fome, mas assim, 20% a gente privar eles. Tu priva 20% só a ração deles, Isso. A certo? gente Então, faz a medida antes, né, e descobre aham, quanto é por cada caixa, e aham, aí a gente diminui 20% do treino uhum, até não é só o teste, né, desde todo o processo. certo, certo. É para tu introduzir o Fruit Loops, que tu reemplaça aí Isso, quando eu o 20% com os Fruit Loops. não, quando eu introduzo o Fruit Loops, eu ainda tá normal. Ah, Eu tá. só privo no primeiro dia do treino. Só no primeiro dia. E Não, a partir do primeiro a dia. partir A do partir do primeiro primeiro dia do dia. treino. vinte por Isso. cento da Mais ração. Então, 20%. ok, certo. Em que período do dia tu faz o teste? De dia. Eu faço de dia. De dia. No caso, no período claro, né, deles, Uhum, que certo. era, que é o mesmo Tá. nosso, porque é o tá Sim, sim, sim. no período que eles eram Sim, para estar descansando. certo. Agora, das mudanças se fosse, eu tô pensando, se fosse motivacional, o Weber estava Uhum. falando agora de um paradigma distinto que vai, eh, eu acho, paralelo com a interpretação que você deu, né? Podes comentar, né? Ay, você, no sé si te han escuchado do reversal learning o aprendizado reverso, puede ser. Que Uhum. si você tivesse, sim, então o circuito neuronal es órbito frontal que modula a amígdala. Então, eu acharia Uhum. que se você procura a bioquímica do órbito frontal, Uhum. poderia ter encontrado alguma coisa É interessante verdade. aí. A gente não pensou nisso. A gente não pensou no óbito. Até
E na época também, eu estava começando, eu não fiz iniciação científica, então eu estava ali começando. A gente até pegou outras estruturas, a gente pegou o núcleo accumbens por causa da recompensa, a gente pegou, núcleo accumbens, o córtex pré-frontal, o pré-frontal medial. Mas acabou que não deu tempo de fazer plotting de tanta coisa. Eu estou 2 anos, né? Inclusive, É muito, muito dado. Mas agora, o que está fazendo no doutorado? Ou se pode falar? agora eu estou trabalhando com 2 estressores, que eu faço a separação materna, e aí eu faço outro estressor que dura 7 dias, estresse variado. Aí eu vejo se esses 2 estressores vão se combinar ou não, quando eles tiverem, tipo assim, em tarefas de memória. Então eu vejo, teve 2 estressores, e aí eu faço tarefa, faço reconhecimento de objetos, e faço medo condicionado ao contexto. Então, eu vejo se 2 estressores vão modular essas memórias, tanto neutras quanto negativas. Aí eu estou fazendo isso ainda. Ainda não está. Mas é Mas que, como eu fui para essa parte da memória, e aí eu gostei muito de memória, e foi isso que aconteceu. Aí agora eu queria estudar memória de qualquer forma. E é isso. e as medidas bioquímicas do doutorado, o que está medindo? Não, as mesmas. É isso que eu não fiz ainda. Eu fiz só o comportamento, que seria plasticidade também, nas mesmas regiões, para ver se tem alguma coisa a ver com o que eu encontrei da frustração, por ser um evento aversivo, e no caso, como eu considero a frustração um evento aversivo também, então será que foi daí que veio a ideia de usar 2 eventos aversivos e ver como isso impacta a memória? Aí eu queria fazer umas imunos, mas acho que não vai dar tempo. Então tem muitos planos e pouco tempo. Mas tudo a é, ver com plasticidade, assim. sabe, não é parte do programa, mas mis alumnos que están participando del programa están trabajando más o corte piriforme y a simulación dos neurones, o Uhum, crecimiento dos neurones, crecimiento dos dendritos. Mas tengo una alumna, que no sé si está ahí, que está trabajando no hipocampo, o simulación do hipocampo do realista. Eh, a construcción dos neurones de hipocampo, mas está aplicado para a epilepsia. uhum. Possivelmente, quando nós passamos um seminário do tema, acho que vai ter daqui a 2 semanas. Então, vou convidar para que você olhe se sirve para você. Claro, com certeza. É, Eu legal, fiquei bem legal, feliz, eu legal. estou muito feliz aqui, porque eu achei que a gente tem tudo a ver. Fiquei super Muito feliz. obrigada, Joana. E feliz de reencontrar o Enver. Eu lembro quando a gente. Acho que quando a gente se conheceu, você já estava quase indo embora, né, Enver? Eu lembro, foi no congresso um evento que fez dos DJs com o CAPES, então, foi nos últimos meses. Foi o Acho que evento você já do. estava indo. Que aí Sim, você. sim, Aí teve um Natal que você passou com o Angel, lembra? sim, 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 a casa do. Como se chama a moça? Eu não Não lembro lembro. já. Não lembro já. Sim, depois eu vim aqui, eh, comecei a fazer alguns modelinhos. Um, a primeira aluna que eu tive aqui, ela já está fazendo mestrado fora, mas ela usou modelos para simulação dos dendritos. Agora tenho mais alunos sobre Uhum. psicologia, agora tenho mais sobre psicologia. E estamos combinando os papers que eu tenho, colaboração com Gracie, sobre as simulações do apego. Então, estamos Ai, indo que aqui. show. Sim, eu fiquei muito feliz de ver vocês tão estabelecidos assim. Eu falei, nossa, que show. Muito legal isso.
Obrigada por compartilhar teu trabalho, Joelma. Eu acho que vai te dar muitas ideias, os próximos trabalhos também. Depois da manhã, o grupo do Ember vai apresentar as modelagens que estão fazendo, também voltadas no circuito do aprendizado do apego. Então, Aham, pode dar ideias para ti. E também, no seguinte dia, as gurias vão apresentar a Débora, que eu queria te apresentar hoje, ela já teve que ir cedo. Ela aham. se Sim, mas eu desculpou, sim. sim, mas eu Ela vi também ela aqui. trabalha em separação materna. E seria bom tu assistir a apresentação dela e também comentarmos juntas as implicâncias no cuidado da mãe. Eu não vi que tu não registrou o cuidado da mãe, mas eu acho que o modelo já está Não, bem estabelecido no teu laboratório, né? sim, mas eu queria muito trabalhar com isso mais para frente, sabe? Principalmente se eu mudasse para o LBN. Mudasse não, se Uhum, eu trabalhasse também com LBN. uhum. Porque ao mesmo tempo, assim, a gente já tem tanto trabalho, né? Tipo, já tá ali, a mãe já tá ali. É verdade. Então, por que não, né, dar mais atenção para isso? Então, era uma área de interesse, assim, Sim, meu porque também. até para pensar exatamente que aspectos, que características do ambiente que a gente está manipulando Uhum, termina alterando todos os processos que tu tens olhado. O comportamento, tu sim. vês um ajuste diferente naqueles animais que foram privados da mãe. Mas como que Uhum. isso aconteceu? Deve ter acontecido alguma Isso, muito, coisa durante sim, da volta da mãe, foi durante a separação, foi quando a mãe voltou, sim. que sinais que a mãe está passando para o filhote. Isso Então, a Nath isso que viu a gente tem. bastante naquele artigo, porque ela viu essa Aham, fragmentação. Claro, não foi o que uhum, eu, porque foi o que ela já tinha visto, né? A, a fragmentação do cuidado. Então, o que a Nath viu, pelo menos nas vistas, uhum, foi que o cuidado não era diferente o tempo que ela ficava. Que nem uhum, você estava falando ali. Se fosse analisar só o tempo que fazia, tipo, tempo de lambida, tempo fora, tempo no ninho, arqueada, não sei o quê, eu não, sei, uhum, eu não entendo tanto. Mas que isso não mudava. Mas quando via a sequência, uhum. essa sequência ficava tipo maluca, sabe? Não ficava a sequência que sempre fazia. Foi isso, pelo menos, Isso. que a Nath viu naquele artigo. Claro, isso nos deixa mais próximos para pensar. Então, se é a sequência, que tipo de sequência que é essa, Uhum, né? sim. Que tipo de sinais que a mãe está passando mais ou menos para o filhote, Uhum, que perfeito. se esse ambiente está passando propriamente pela mãe ou é por causa da falta dela. Então, isso que Uhum. a gente pode pensar no trabalho da Débora também, e gostaria muito que tu participes. Ah, não, eu quero muito participar, eu estou muito Uhum. animada. Eu amo assistir seminários e congressos que a gente sai um pouco da nossa bolha, né? E a gente consegue ver coisas assim, por mais que é parecido, mas ideias um pouco diferentes, né? Sim, E eu vou sim. tentar bastante participar. Eu não sei se quarta eu vou conseguir participar o tempo todo, porque eu estou em Rondônia, que é aqui perto, né, de vocês, na Uhum, verdade. Eu vim fazer um concurso, eu estou nos meus pais. E eu volto para Porto Alegre amanhã. Na verdade, eu volto para Floripa. E aí depois, enfim, quarta eu vou estar meio viajando. Então, eu não sei se eu vou conseguir participar em todo uhum. o tempo. Mas eu quero muito. Nos outros dias, vou conseguir, Com com certeza. certeza. E obrigada por compartilhar teu trabalho. Parabéns, Joelma, pela publicação. Ah, obrigada, obrigada. Joelma nos ha compartido su artículo recientemente publicado este año aquí en el link para los que quieran leer con atención. Muito Eu que obrigada, agradeço a Joelma. vocês e o convite e todas as discussões e as ideias. Muito obrigada.